Vamos reinaugurar esse quadro com uma pergunta de respeito, que inclusive vocês sempre me fazem. Que é, Pitanga, e alma gêmea, chama gêmea, me ajuda a encontrar a minha. Antes de mais nada, só pra vocês saberem, eu tenho autoridade nesse negócio, tá? Porque até encontrar Thiago, que é uma das minhas chamas gêmeas, eu encontrei algumas almas e chamas gêmeas. E nem todas elas são românticas, já começa por aí, tá? Ela é minha mentorada, ela sabe disso, mas vocês talvez não saibam. Porém, encontro de alma e chama gêmea ele é algo muito característico de quem está num determinado nível de desenvolvimento espiritual, que é um nível turquesa, pela Spiral Dynamics, né, que é uma forma da gente nivelar e entender em que momento a gente está na nossa fase de desenvolvimento espiritual. E, cara, o turquesa, ele tem essa necessidade, a Luísa agora tá nesse momento, e quando a gente chega nessa fase da nossa alma, do nosso nível de desenvolvimento de alma, porque você já não está mais trabalhando o seu ego, você já está trabalhando questões de natureza mais coletiva. A alma, ela tem uma necessidade de se conectar com outras almas. Cara, quando você chega nessa fase, você entende que, olha só o segredo, cara, quando eu encontrei, segredo, tá? Quando eu encontrei minha primeira alma gêmea, foi sem querer. Só que, apesar de ter sido sem querer o fato dela ser minha alma gêmea, todas as almas e chamas gêmeas que eu encontrei a nível romântico, amigo não. Tudo que era amigo aconteceu de uma maneira muito casual. Mas romanticamente, eu escrevi o que eu queria naquela pessoa. Foram cocriações conscientes. E quando você tem muito claro o que você quer numa relação e você tá num processo de se amar muito, de auto-amor, não tô falando de autoestima, tô falando de auto-amor profundo, amor por si mesma, é natural que isso aconteça. E acontece por dois motivos. Um, porque você merece queimar karma, ou seja, liberar padrões de relacionamento tóxicos. E outro, porque, bom, simplesmente você merece ter relações mais alinhadas com quem você é de verdade. Quando você acessa esse novo nível de autenticidade, esses encontros eles acontecem de maneira natural. E realmente os relacionamentos eles elevam muito. Mesmo quando vem com um problema, a sensação que você tem é de que você se graduou, sabe? Assim, caramba, isso aqui é outro nível. Então, assim, a minha recomendação chave para isso é tenha clareza do que você quer e do que você busca numa relação. E não necessariamente você precisa comandar que seja uma alma gêmea ou uma chama gêmea, não precisa. O que você precisa é estar muito em contato com a sua própria alma, com a sua própria verdade pessoal. E quando você acessar esse nível de autenticidade, esses encontros serão naturais, tá bem? Principalmente se vier livre de carga kármica, assim, vai liberando, é muito bonitinho. Vamos para o clássico. Aqui ela está se queixando que eles têm Marte em quadratura com Marte e Mercúrio em quadratura com Mercúrio. Ela falou: Ah, meu Deus, já acabou, a gente não vai se entender mesmo, a gente nunca vai se entender. Olha, vou ser sincera. Quadratura de Mercúrio, eu diria que é até pior do que oposição, tá? Porém, todavia, entretanto, não precisa entrar nessa noia fatalista de tipo assim, não, então a gente nunca vai se entender, porque Mercúrio fala da comunicação. Mercúrio fala sobre o processo cognitivo de um entrando em conflito com o processo cognitivo do outro. Mas o que isso traz em última instância, o que você precisa entender é o seguinte, tá? Eu sei que é impossível você ter Mercúrio em quadratura com o seu próprio Mercúrio, porque só tem um Mercúrio no seu mapa. Mas da mesma maneira que no seu mapa você tem quadraturas entre planetas diferentes, no caso dela é Marte com Marte, Mercúrio com Mercúrio, né? Na sinastria com essa outra pessoa. Você só consegue resolver uma quadratura dentro de você quando existe um componente. Um só. E o nome dele é amor. Então, quando o amor está presente, até mesmo uma coisa que poderia ser interpretada como algo ruim, ela se torna só um tempero, só uma textura, uma cor, uma coisa diferente, é uma característica. Você fala, ah, que bonitinho. Aí fulano, às vezes a gente não se entende. Ah, que bonitinho. Aí fulano, às vezes eu trago uma perspectiva completamente diferente da dele. E tem uma natureza que não é necessariamente complementar, mas é meio que o ponto cego um do outro. Então você pode escolher olhar desse jeito. Claro, os problemas que vierem à tona precisam ser resolvidos? Precisam, óbvio. Mas se não tiver amor, o problema é esse. Não por causa da porra da quadratura entre os mercúrios, entendeu? Pode parecer muito óbvio o que eu tô falando, mas assim, tanto a minha experiência como astróloga, como pessoa que intermedia casais, como pessoa que intermedia até a relação de você com você mesma, é até o Papa que tá aqui atrás, né? Ele é um grande intermediador, tira essa carta hoje. Então a Guru do Amor, ela é isso, ela é uma grande intermediadora de você com você mesmo, de você com outra pessoa, não importa. Se não houver amor, tá fadado ao fracasso. Se tiver amor, tem resolução. E você tem que buscar a perspectiva que cura esse aspecto. Mesma coisa pro Marte. Marte em quadratura com Marte, fala, vai brigar sempre. Cara, depende. Porque Marte não é sobre briga, e aí a quadratura reforça isso. Marte é sobre desejo. Marte é sobre você se colocar. Então, a maneira como você se reafirma de alguma forma
impulsiona e mobiliza, dinamiza a maneira do outro também se posicionar e se reafirmar, ótimo, vamos então trabalhar Mercúrio, vamos então trabalhar Marte, para que essas expressões individualmente sejam da maneira mais harmônica possível. Fiquei claro? Estou claro? Tá claro isso? Eu às vezes queria entender por que que vocês escolhem certos aspectos para olhar, né? Qual é a intenção por trás. Por exemplo, a outra, eu já sabia o que era, porque ela tinha falado comigo, que era, então a gente nunca vai se entender. Então eu resolvi a questão olhando e validando o problema que ela trouxe, que era das quadraturas entre Marte. Assim, caramba, será que isso já resolve, que não vai rolar, que não vai ser bom? Não, gente. Às vezes uma sinastria incrível não dá caldo. Acontece, tá? Então vamos lá. Quiron do Crush na 12 em Câncer se opondo ao meu na 7 em Capricórnio. Ok, quadratura entre Quirons é basicamente um curador curando o outro no processo de se curar. Entendeu? Porque Quiron só ganha autoridade de verdade para curar o outro quando ele tá no próprio processo dele. Então um vai ficar jogando meio que a dor de um meio que mobiliza o olhar para a dor de si, que gera um processo de cura, e em se curando, meio que libera o outro também para se curar. Mas isso é mediante muito autotrabalho, assim. Via de regra, tem que tomar muito cuidado para sua dor não gerar mais sofrimento na dor do outro. Porque como você não se curou, o fato de você não ter se curado incomoda a dor dele, que também não tá curada. Então é basicamente um ficar relando o machucado, a ferida aberta no outro, entendeu? Tem que tomar cuidado com esse negócio. Câncer opondo Capricórnio, é um eixo perfeito de oposição mesmo. E é isso, cada um vai ter uma dor específica. O seu é na 7, então no seu caso, tem muito a ver com você. É engraçado. Você quer ajudar o seu parceiro a se curar, só que o Kiron na 12 dele significa que ele só vai se curar sozinho. Entendeu? O conflito já tá aí, já prontinho pra você, novela. Você quer ajudar o outro a se curar, inclusive você acabou de entrar pra psicologia, fiquei muito feliz de te ajudar a fazer essa transição de carreira, tem tudo a ver com você mesmo, e mudar de faculdade, né? Ir pro curso que você verdadeiramente queria, mas não sentia segurança em fazer. Mas o fato dele ter que ir na 12, ainda mais em câncer, deixa ele no processo dele. O processo dele é bem de não intervenção. Isso é bom pra você no seu propósito, porque Casa 12, né, cara? Você tem no do Norte na 12, então a não intervenção é o seu currículo pra vida, assim. Você tem que aprender a amar e aceitar o outro sem intervir tanto, tá? Ajudar no processo de cura dele, nesse caso, é ser mais a pessoa que aceita e acolhe do que a pessoa que intervém. Essa é a questão. E Marte, seu quadrando Mercúrio dele. Cara, basicamente, a melhor maneira disso funcionar é você entender que você joga energia e ele intelectualiza o processo. Porque o que pode acontecer é uma má interpretação dele com relação às suas iniciativas, mas isso também dinamiza a relação, não precisa ser uma coisa ruim, entendeu? É só você entender que ele vai ser o lado mais racional nesses momentos em que você só vai ser mais ativa, mais impositiva, só vai ser tipo, entendeu? Vai lá e faz e acabou. Essa foi a Guru do Amor de hoje. Se você quiser ser a próxima respondida na semana que vem, toda sexta-feira, dia de Vênus, tem Guru do Amor, coloca sua pergunta aqui embaixo nos comentários. Beijo.